Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os rumos que o nosso país está tomando nesse momento. Falamos agora então, vamos falar um pouquinho, né, Carlos, sobre a questão da esperança. A gente falou e as notícias não são boas, infelizmente, né, às vezes a gente fica aqui, né, até num clima, né, sombrio, né, porque infelizmente a gente está aqui para debater, para discutir, esse é o objetivo do nosso programa, é aprofundar um pouco mais essas notícias que você aí em casa, que você aí que está assistindo o nosso programa, tanto em Teresópolis quanto em Friburgo, aqui pela Geração TV, canal 14 em Teresópolis, canal 15 em Nova Friburgo, e também pela internet, que a gente quer aprofundar justamente a capacidade que você tem de tentar entender esse volume de notícias que todos os dias são jogados no nosso colo, e que muitas vezes sem um embasamento necessário para a gente fazer as devidas ligações. Na verdade, está tudo conectado. Uma coisa está conectada à outra. A política está conectada à violência, a economia está conectada com a saúde, enfim, tudo conectado. O que a gente quer aqui é tentar, através dessa nossa conversa, fazer essas ligações, facilitar essas ligações, para que você mesmo possa analisar e chegar às suas próprias conclusões sobre a realidade que nos cerca aqui. Estava falando, então, Carlos, sobre essa questão do Estado, né, brasileiro. O Estado foi tomado de assalto, um Estado que agora, né, apesar das pessoas acharem que houve algum tipo de mudança, não houve apenas uma passagem de bastão do PT para o PMDB, mas a união desses dois partidos já está aí no poder desde 2003. Vamos falar sobre essa questão, como é que a gente pode realmente, você falou da esperança de 2018, mas eu vou adotar uma postura cética aqui, que é a minha postura, normalmente até e tem que ser como jornalista. Até hoje, historicamente, em todas as eleições, né, o eleitor brasileiro tem se mostrado, em sua maioria, em sua grande maioria, não em sua totalidade, evidentemente, mas em sua grande maioria, tem se mostrado massa de manobra de grupos políticos que ou estão no poder ou querem chegar ao poder de alguma forma. Grupos políticos que, quando lá chegam, mostram a sua verdadeira face e, apesar de todas as campanhas de marketing, a vida do cidadão não melhora. Há bolhas, há momentos de euforia, mas passada essa euforia, passada essa bolha, estourada essa bolha, a gente vê que a situação não mudou. Isso é que eu quero entender, Carlos. Eu, sinceramente, não consigo ter a esperança tão grande de que em 2018, sem uma reforma política, sem uma reforma na educação, e agora com essa depressão profunda que se abateu sobre o país, em que a gente vê que as pessoas simplesmente não vão às ruas para protestar, e como você falou, não é queimar pneu, mas uma manifestação pacífica, como houve na época em que a Dilma estava no poder, em que as pessoas de bem foram lá, vestiram as cores da pátria e foram pedir a destituição de um governo que claramente se mostrava não só corrupto, como também incompetente. Por que você acha que em 2018, agora, o eleitor vai conseguir fazer o que ele não fez em todas as outras eleições, desde que o Brasil voltou a ter eleição? Eu acho que está muito claro para as pessoas a situação que a gente está vivendo. E grandes transformações não se pode esperar da classe política, porque, por exemplo, você falou reforma tributária, reforma da Previdência, reforma eleitoral, política, que especificamente, que vai fazer esse mesmo grupo. Quem vai fazer uma reforma política eleitoral com esse grupo desgastado que está aí, que na verdade abra novos horizontes a que pessoas cheguem, que seja uma descentralização de recursos, que outros partidos, condições menores e outras pessoas fora, engajadas na política, mas fora de mandato parlamentar ou no executivo, possam tentar buscar um espaço para apresentar suas ideias e aí ter a escolha efetiva, né, do povo. O que acontece é que as eleições no Brasil, não é de hoje, nem do período só do Lula, sempre foram muito direcionadas. A questão da tal opinião pública formada pelas
grandes cadeias de comunicação e também das suas aliadas associadas, que são os institutos de pesquisa, que aí vão promovendo uma ideia de certa modernidade, perfis de certos grupos, perfis de certos partidos, perfis de certas pessoas, a partir daí induzindo as escolhas. Então, não existe essa independência dos institutos de pesquisa, raríssimas exceções, né? Então, o que acontece? Se a pessoa não hoje, com esse cenário, que ela já consegue enxergar por si mesma, não depende de uma pesquisa para mostrar que há 14 milhões de desempregados e a tendência é crescimento, que nós não vamos ter uma solução de financiamento do Estado brasileiro nesse tamanho, que isso, o que impacta mais do que a previdência da área privada é a previdência da área pública, que o judiciário é um custo altíssimo, que tem juiz no Brasil inteiro, independentemente do nível que esteja, que recebe auxílio moradia e mora na cidade. Isso incorpora ao valor dos seus recebimentos. Então, quer dizer, as pessoas já sabem disso. Então está na hora de dizer o seguinte, olha, quem é que pode verbalizar algo que seja totalmente contrário a isso, ou que vai fazer essa reforma de uma maneira clara, que vai assumir compromisso objetivo sobre essa transformação? É por isso que as pessoas precisam votar, porque a única maneira que tem é essa. Independentemente até mesmo do nível da estrutura política, da estrutura eleitoral que está sendo montada. Porque independentemente de qualquer coisa, por mais favorável que sejam essas pessoas que estão no poder e na estrutura política hoje, ele não tem como, a não ser que haja uma violação da urna, e isso eu acho que imagino também que possa haver até coisas pontuais, mas não de uma maneira assim muito geral que possa ser de todos, né? Porque ficaria uma coisa extremamente cara, impossível até de controlar. Então o sujeito aperta o botão lá, quer dizer, então o sujeito tem a responsabilidade, principalmente aquele que não vota, que normalmente 40%, é branco, nulo e abstenção, soma 40%. Então, na verdade, o que controla o país é 60% do eleitorado, que eles chamam de 100%. A gente não pode mais se omitir do processo. Então, eu entendo que, apesar de todo esse quadro ruim, as pessoas têm minimamente um interesse de enfrentar individualmente esse processo corrupto que está no país. E o que anima, talvez, as pessoas? É só olhar os números. O que nós produzimos do ponto de vista econômico que essa gente roubou, para você perceber qual é a potencialidade e a grandeza do Brasil. São as obras que foram superfaturadas, todo um processo, a questão, por exemplo, dessa dívida mesmo, né, que o Brasil tem e que permanentemente rola, essa taxa de juros assim desumana que a gente tem, que carrega o povo brasileiro de um peso absurdo, a atividade produtiva da mesma forma, mas isso tudo, isso deságua no consumo, né? Então ele deságua daquele que demanda aquele bem e que ou não vai ter acesso, ou que o acesso é extremamente restrito a poucas pessoas. Então, quer dizer, eu acho que existe a possibilidade assim, da pessoa se animar em função de dizer, olha, que apesar de tudo isso, nós somos um país que produz muitos recursos, quer dizer, gera condições de, no curto prazo, sobreviver. Não é o que acontece, por exemplo, com o Estado do Rio de Janeiro, que vai fazer um acordo com o governo federal para uma suspensão de pagamento em 3 anos. Como nós vamos administrar isso? Queimando um ativo que não está bem precificado, que é o caso da SEDAI. Deixo bem claro, sou a favor da privatização, mas não sou a favor da privatização na mão dessa gente que destruiu o Estado brasileiro, e nem no campo federal, que destruiu também. Então, se ela está avaliada por 3,5 bilhões, deve valer muito mais, tirando os penduricados, acertando e tal. Certamente. E outra coisa, vai prestar serviço, porque grande parte dos municípios do Estado do Rio de Janeiro nem esgoto tem. Então, o que eu imagino? Que essa esperança, ela não é uma coisa assim inútil, não é uma bobagem, não é uma miragem. Ela é fato dizendo o seguinte, olha os números para o outro lado e você vai ver que aquilo que foi retirado da economia de uma maneira informal, ela pode, sem dúvida nenhuma, retornar
ao lado produtivo, à seriedade e ser incorporado à massa econômica geral do país. Não Com tem uma dúvida. forte redução do Estado de presença, né? Com os organismos de controle funcionando, que não é o caso, né, do país hoje. Então eu imagino sim que a gente tem saída. Agora, não tem como sair se você continuar escolhendo os mesmos caras que estão aí. Pois é, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E daí entra a responsabilidade daquele grupinho dos 40%, que normalmente são mais bem informados, que se desanimaram com o processo eleitoral. Tem que pesquisar, tem que procurar, tem que ter alguém. E aí se mobiliza. As redes sociais estão aí, os movimentos estão nessas redes presentes. Tem muita manipulação? Tem, sem dúvida nenhuma que tem, dos dois lados. Então, isso é uma coisa que eu até acho que a gente vai ter que explorar mais até nos nossos próximos programas, que é justamente como o eleitor vai poder, em 2018, separar o joio do trigo. Porque, assim, o que a gente vê hoje, né, em termos de campanha política, assim, o Cabral, né, que é o grande líder dessa quadrilha que tomou de assalto o governo do Rio, ele já se apresentou como um grande paladino e defensor, né, dos fracos e oprimidos, da justiça, com uma campanha eleitoral voltada, se não me engano, no início ele tinha no eleitor idoso um grande potencial, ele se apresentava como defensor dos idosos. Baile da terceira idade. Lembra disso? Pois é, então. Albergue da juventude antes. Quer dizer, você vê, o sujeito migra dentro de cenários bem de marketing posicionado, estudados, olha, você tem um discurso da juventude, isso aqui está meio perdido, aqui ó, o albergue, aqui os idosos não têm muito o que fazer, estão sem condições de apoio do Estado e tal, inventaram o tal do baile do idoso, e aí virou um filão eleitoral. Então, e daqui a pouco tem a questão das pessoas portadoras de deficiência, aí alguém vai lá, quer dizer, na verdade não é tipo assim, não estou me interessando por aquela pessoa, ou que está iniciando a sua vida no sentido produtivo, depois do estudo, da juventude, gerar uma oportunidade, quer seja de trabalho, estágio, crescimento intelectual, formação, ou aquele que dedicou já toda a sua vida, contribuiu para a sociedade, nos ajudou a chegar onde chegamos. Qual é o conforto que eu, que estou na atividade, estou produtivo, sou político e posso gerar a ele como recompensa correta de tudo aquilo que ele contribuiu? Quer seja o baile, quer seja a ginástica na praça pública, quer seja, enfim, a gratuidade do transporte, a possibilidade de diversões culturais, enfim, uma série de outras coisas. Eu não estou pensando nele, eu estou pensando naquilo que eu posso tirar dele se certa identidade eu criar. Claro. Então, quer dizer, isso é macabro, isso é nojento. E é a realidade da política de uma forma geral. E as pessoas não entendem como se fosse um bem que está sendo feito, mas não é. É a malandragem mais refinada, infelizmente. Não tem dúvida. E isso, infelizmente, faz parte, parece que se tornou parte não só do folclore, mas da cultura política brasileira, né? Essa coisa de que o político está ali só para enganar e vence aquele que tem essa capacidade. As artimanhas, Né? É o cara Os que afetinhos ali consegue vamos dizer assim, aquela sintonia fina, perceber certos movimentos e entra ali. Exatamente, é o cara que tem, né, mais empatia, que sabe ali, e que hoje em dia a gente sabe que a coisa até se profissionalizou. Antigamente era uma coisa até de feeling político do cara, ou da sua campanha. Hoje a coisa se profissionalizou com os marqueteiros de plantão. E isso é que eu queria até, não abusando aqui do final do bloco, mas dizer uma crítica muito pontual. Essa gente que produz a mentira como verdade, esses marqueteiros, esses canalhas da comunicação e da enganação, para a formação de imagem de vis canalhas em pessoas de bem e com interesse, né, montagem de interesse real no destino das pessoas e das famílias e do país, esses caras não têm ideia do dano que eles têm cometido à nação brasileira, o engano. Não é só o político que é a imagem daquilo que ele produz,
tá? E fazendo uma má comparação, mas dando a potência do que significa essa expressão, a imagem e semelhança dessa própria mente canalha que está por trás dessa inteligência de domínio, essa gente tem que pagar muito caro, muito caro. Porque eles é que produzem esses bonecos e essas bonecas. Né? Mas eu não sei se eles têm essa consciência. Não, eles não têm. O dinheiro fala mais alto. Exatamente. Mas esse preço, independentemente, ou aqui ou na eternidade, eles vão pagar. Ah, bom. Porque Exatamente. essa que é esse link de esperança é que a gente precisa manter. Não pelo peso eu diria, da condenação, mas eu estou dizendo da possibilidade que a pessoa tem de escolher também o bem, até mesmo porque essa dimensão é uma dimensão finita e que passa. E essas respostas vão ser dadas em outra dimensão, num julgamento certamente bem mais justo e ponderado do que os que a gente sofre aqui. Não tem visto, não tem dúvida disso. E a questão também é a questão, e saindo, né, ultrapassando até o limite, né, a questão da religião, mas a questão mesmo de leis da natureza, ação e reação. Né? O cara que faz o mal certamente vai ter como reação, em algum momento da vida dele, esse mal. Né? Esse mal que ele produziu vai voltar. Assim como quem produz o bem também tem esse retorno. Né? Isso é uma lei física, independente de qualquer crença, já que estamos falando aqui para um público das mais diferentes religiões. Vamos fazer uma pausa, nosso tempo nesse bloco já estourou um pouquinho, mas vamos concluir essa nossa conversa no último bloco do programa Ponto Final, que você vê logo depois dos nossos comerciais.